Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos resolver a quinta questão dessa lista. Essa questão fala pra gente que temos um pequeno bloco de massa igual a 2 kg que sobe uma rampa inclinada de 30 graus em relação à horizontal, sob a ação da força F de intensidade igual a 20 newtons, conforme indicada a figura. Então podemos ver que ele está subindo uma rampa indo de A até B, e ao longo dessa trajetória o bloco está sofrendo ação de 3 forças: a força normal, a força F e a força peso. Ele fala que essa rampa faz com que o bloco suba uma altura H, que ele deu intensidade igual a 2 metros, tá certo? Ele pede para a gente calcular o trabalho dessas 3 forças, da força normal, da força peso e da força F ao longo do deslocamento de A até B nesse plano inclinado. Bem, aqui eu trago novamente a figura da questão e também alguns dados extraídos do enunciado do problema. Então vamos resolver. Vamos começar calculando o trabalho da força mais fácil que tem, que é o trabalho da força normal. Bem, essa força normal, como a trajetória está nessa direção e sentido, essa normal tem ângulo de 90 graus com esse deslocamento. Sendo assim, o trabalho dessa força é 0 joules. Perfeito? Agora vamos calcular o trabalho da força peso. Bem, o trabalho da força peso é mais ou menos o peso vezes a altura. Como ele está subindo e a aceleração da gravidade é sempre dirigida para baixo, vamos ter que o trabalho dessa força peso vai ser igual a menos o peso vezes o desnível da posição inicial para a posição final, que nesse caso é H. Então vamos ficar aqui em menos a massa vezes a aceleração da gravidade vezes H. A massa ele deu, que é 2 kg, tá certo? Vezes a aceleração da gravidade, que é 10, tá certo? E quanto vale a altura? Ele deu 2 metros. Sendo assim, 2 vezes 10, 20, vezes 2, 40, então menos 40 joules. Então concluímos que o trabalho da força peso indo de A até B vale menos 40 joules. Perfeito? Agora vamos calcular o trabalho da força F. Bem, essa força F tem a mesma direção e sentido que o vetor de deslocamento. Sendo assim, esse trabalho dessa força vai ser F vezes D. Tá certo? F ele deu, que vale 20 newtons, e D ele não disse. Ele disse o ângulo, quanto está inclinada esse plano em relação à horizontal, e disse a altura H. Então temos que recorrer à seguinte relação. Nós podemos ver na figura que o deslocamento e esse ângulo aqui e a altura formam um triângulo retângulo, tá certo? E que se eu fizer o seno desse ângulo vai ser igual à altura sobre a hipotenusa, que é o deslocamento, D. Sendo assim, o deslocamento vai ser a razão entre a altura sobre o seno de 30 graus. Isso vai ficar aqui. A altura, que é 2, o seno de 30, que é meio, ou seja, 4 metros. Esse é o deslocamento. Então vamos substituir esse resultado aqui. E isso vai nos dar aqui. O trabalho da força F vai ser igual a quê? 20 vezes 4, isso vai dar 80 joules. Tá certo? Sendo assim, nós concluímos essa questão e até o próximo vídeo.